46 mil presos deixaram as cadeias na saidinha de fim de ano. E você vai ver também. Réveillon de Copacabana terá queima de fogos e show de drones. 2,5 milhões de pessoas são esperados. Meteorologia prevê calor e tempo bom na virada do ano. E ainda, já é 2026 na Nova Zelândia e na Austrália. Veja onde o ano novo já começou. Tudo isso a partir de agora. Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo. São 11 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. E a partir de agora você acompanha a última edição do ano do Jornal da Manhã. Vamos então ver quais são as principais notícias do dia. Olha, e mesmo com uma nova lei que proíbe a saidinha de fim de ano, mais de 46 mil presos receberam o benefício e deixaram os presídios. E isso acontece porque a nova lei não pode ser aplicada a crimes cometidos antes dela entrar em vigor. Vamos conferir agora os detalhes com o Gustavo Righetti. De todos os estados do Brasil, apenas 7 não concedem o benefício da saidinha de presos no Natal. Existem mais de 700 mil presos em cadeias, seja em regime fechado, semiaberto ou aberto. Ao considerar presos em outros regimes, como a prisão domiciliar, o total de pessoas presas no Brasil chega a 937 mil. E pelo menos 6,6% receberam o benefício da saidinha de Natal em 2025 e deixaram os presídios para passar o fim de ano em liberdade. São Paulo foi o estado com o maior número de presos liberados na saidinha. Ao todo, quase 32 mil deixaram as unidades prisionais. E pelo menos 25 já foram presos apenas nos últimos dias. Em maio de 2024, o Congresso Nacional aprovou o fim das saidinhas para visitas à família. Pela nova lei, o benefício ficou restrito apenas a presos que saem para estudar, como ensino médio, superior ou supletivo. No entanto, de acordo com o 5º artigo da Constituição Federal, uma lei penal mais grave não pode ser aplicada a crimes cometidos antes de uma nova lei entrar em vigor. A saidinha em datas festivas dura 7 dias. Por isso, apenas em janeiro os estados poderão informar quantos presos não retornaram aos presídios. E 2,5 milhões de pessoas são esperados em Copacabana na virada do ano. Além da tradicional queima de fogos, também está programado um espetáculo de drones no céu. Vamos conferir os detalhes agora com o Anderson Nascimento. A virada do ano em Copacabana promete ir além do tradicional espetáculo de fogos de artifício. Para celebrar a chegada de 2026, a orla da Zona Sul do Rio de Janeiro também será palco de uma apresentação inédita com drones. Ao todo, cerca de 1.200 aeronaves vão sobrevoar o céu da praia, formando imagens simbólicas da cidade em uma homenagem visual ao Rio, sincronizada com a contagem regressiva. Entre as cenas previstas, uma das mais aguardadas é a formação de um rosto humano projetado no céu, que deve interagir com o público por meio de mensagens visuais. A proposta é transformar o show em uma experiência imersiva, unindo tecnologia e emoção. O espetáculo pirotécnico tradicional está mantido e terá duração aproximada de 12 minutos, acompanhando a apresentação dos drones. Paralelamente à programação festiva, o governo do estado reforça as ações de segurança para o período de fim de ano. Uma das iniciativas é a distribuição de pulseiras de identificação para crianças e adolescentes, com o objetivo de evitar casos de desaparecimento durante as festas e o aumento do fluxo de pessoas na capital. A ação ocorre na rodoviária do Rio e integra o programa SOS Crianças Desaparecidas, em parceria com a Fundação para a Infância e Adolescência. Segundo o governador Cláudio Castro, o local foi escolhido de forma estratégica por concentrar viajantes de diversas regiões do estado e do país, especialmente nesta época do ano, quando o movimento é intensificado. Olha aí, um acidente com fogos de artifício causou a amputação de 5 dedos de um adolescente em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Apesar da beleza que eles proporcionam no céu, os fogos podem representar um grande perigo.
Com as festas de fim de ano, o uso de fogos de artifício se intensifica. Apesar de associados à celebração e à alegria, nesse período aumentam significativamente os atendimentos hospitalares por queimaduras, cortes e mutilações provocadas por fogos. As vítimas mais frequentes são crianças e adolescentes, muitas vezes expostos ao manuseio inadequado ou à curiosidade diante de explosivos. Em casos mais graves, os acidentes podem resultar em amputações de dedos, lesões nos olhos e até risco de morte. Foi o que aconteceu no dia 25, noite de Natal, com um adolescente de 16 anos que perdeu 5 dedos da mão ao manusear fogos de artifício. O acidente ocorreu na cidade de Corumbá. Ele foi internado no hospital da cidade e, conforme informações, o adolescente estava manuseando um rojão que acabou explodindo na sua mão. Ele foi imediatamente levado por familiares para o hospital, onde teve que passar por cirurgia. Além dos ferimentos físicos, os fogos de artifício representam um grande risco para os animais. O barulho intenso e repentino pode causar pânico, desorientação e sofrimento, levando muitos a fugir, se machucar ou apresentar complicações de saúde. A reação dele é correr. Entrar em pânico, eles tentam correr, tentam entrar debaixo de algum local, que não consegue, acaba se machucando. É uma janela que eles veem que se bate até conseguir sair. O negócio é assim, eles têm que fugir do barulho. Quanto mais perto o barulho, mais eles querem correr para ficar longe do local. Pode acontecer o pior, né? Perder o animal. Pode acontecer o que eu falei agora, infartar. Pode dar um infarte no cachorro, se você estiver perto, ainda é certo, ele, assim, com a segurança da pessoa, ele se protege, às vezes, da pessoa. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado, porque ele pode infartar. Durante esse período, é fundamental redobrar os cuidados com os animais. A orientação é mantê-los em locais seguros, evitar que fiquem sozinhos e tentar reduzir o impacto do barulho, garantindo mais segurança e bem-estar. Ficar em casa com eles, infelizmente, é isso, né? Manter eles ali com você, abraçar na hora dos fogos. Tem gente que tem um abafador que compra, agora no momento a pessoa às vezes não tem, pode inventar tem uma maneira de faixa também, que você pode enfaixar o animal. Eu mesma fico com meus animais, porque é complicado. Você não sabe a reação de cada animal, porque ele pode realmente, às vezes, passar mal, ter uma convulsão, pode dar um ataque cardíaco no animal, porque é muito agressivo para ele os fogos. Para evitar acidentes, a orientação é não manusear fogos de artifício, principalmente os ilegais ou sem certificação, manter distância das explosões e optar por alternativas mais seguras é uma forma de celebrar sem colocar vidas em risco. E no último dia de 2025, a dúvida de todo mundo é a mesma. Será que vai chover durante a virada do ano? Bom, então vamos conferir a pergunta, a resposta para essa pergunta com a Amanda Silva. O que todo mundo quer saber nesse final de ano é se vai chover durante a virada. Apesar da chance de temporais em boa parte do país, a boa notícia é que deve chover fraco em alguns lugares. Essa semana teve muitas pancadas de chuvas, marcando o fim de uma onda de calor que elevou os termômetros em diversas regiões do Brasil. Apesar das chuvas, as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste vão ter temperaturas elevadas nesse último dia do ano, mas sem chuva forte durante a hora da virada. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, alguns locais como partes de São Paulo, Rio de Janeiro, Centro-Sul de Minas, faixa central de Goiás, Distrito Federal, leste do Mato Grosso do Sul, extremo sul de Tocantins, Amazonas e Amapá podem ter tempestades. Os volumes das chuvas podem chegar a 100 milímetros e com ventos intensos de até 100 quilômetros. Para quem vai passar o Réveillon na praia, o litoral de Santa Catarina e o extremo sul de São Paulo também podem registrar grandes acumulados de chuvas. Mas no resto do litoral brasileiro não deve chover forte e o tempo no Nordeste segue estável e sem risco de chuva. Olha, e o calor extremo deixou de ser um mero desconforto e virou caso de saúde pública em São Paulo. Só neste ano, mais de 1.000 pessoas precisaram de atendimento médico por causa das altas temperaturas. Com previsão de novas ondas de calor nos próximos meses, as autoridades de saúde reforçam que a prevenção é fundamental. Atenção aos sinais do corpo, cuidados simples do dia a dia e busca imediata por atendimento médico podem evitar complicações mais graves.
De janeiro a outubro de 2025, a Rede Pública Estadual de Saúde registrou 1.052 atendimentos ambulatoriais por insolação e complicações provocadas pelo calor. O número representa um aumento de 27,2% em comparação com o mesmo período de 2024, quando foram contabilizados 827 atendimentos, seguindo dados da Secretaria de Estado da Saúde. Ainda em 2025, foram registradas 2 internações por complicações relacionadas ao calor. No mesmo período do ano passado, o número foi maior, com 6 internações. Ao longo de todo o ano de 2024, entre janeiro e dezembro, os serviços de saúde do Estado realizaram 1.666 atendimentos deste tipo. Diante da sequência de ondas de calor em São Paulo, a Secretaria de Estado e da Saúde reforça que alguns grupos exigem atenção especial. Pessoas acima de 60 anos, crianças menores de 4 anos e pessoas com deficiências intelectuais, que apresentem maior riscos de desidratação e hipertermia. Os especialistas recomendam hidratação constante, com ingestão diária de 1,5 a 2 litros de água, além de evitar a exposição direta ao sol, entre as 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde, quando a radiação solar é mais intensa. O uso de roupas leves, bonés e protetor solar e a permanência em ambientes frescos ajudam a prevenir complicações. No caso de crianças pequenas, é fundamental observar sinais físicos, como a depressão na região da moleira, indicativa de desidratação grave. Para quem precisa permanecer na rua, a orientação é manter a água sempre à mão. Priorizar uma alimentação leve, com frutas ricas em água e utilizar roupas adequadas. Frutas como melancia, abacaxi e laranja são indicadas para ajudar na hidratação e na adaptação do corpo ao calor. E a permanência em ambientes frescos ajudam a prevenir complicações. Em caso de crianças pequenas, é fundamental observar sinais físicos como a depressão na região da moleira, indicativa de desidratação grave. E veja a seguir, Nova Zelândia e Austrália já estão em 2026. Vamos ver como foi a festa por lá. E agora você vê imagens ao vivo do Parque da Cidade, em Brasília, a capital federal. Lá está sol com algumas nuvens e a temperatura é de 28 graus. O Redação Hit volta já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 11 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E a gente volta falando de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é a Nayara Rodrigues. Bom dia, Nayara. Nayara, último dia do ano, mas o noticiário esportivo está agitado, não é mesmo, Nayara? Começando pelo Botafogo, que sofreu consequências pela compra de um jogador. Esse negócio foi feito em 2024. Conta pra gente, Nayara. Bom dia, Kleber. Bom dia a todos de casa. É isso mesmo. O Fogão fez uma compra em 2024, porém não fez os pagamentos e está impedido de registrar novos jogadores por 3 janelas de transferência. Vamos ver. Em atualização, a FIFA mostra o Botafogo listado no Transfer Ban. A proibição de registro de atletas se dá pela dívida com o Atlanta United dos Estados Unidos pela compra de Thiago Almada em 2024.
Além da punição com a duração de 3 janelas de transferências, o clube também foi condenado a pagar 21 milhões de dólares, 114 milhões de reais na cotação atual, ao Atlanta pela Corte Arbitral do Esporte. O Atlanta moveu a ação após a falta de pagamento das parcelas de julho e setembro de 2024, quando Almada chegou ao Botafogo. Em um primeiro momento, o Botafogo contestou e recorreu junto à FIFA, alegando que teria de pagar somente os valores referentes aos meses em aberto no momento da ação. A quantia seria de cerca de 32 milhões de reais. Thiago Almada, após ser campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo, foi emprestado ao Lyon, que também pertence à Eagle Road Football, empresa de John Textor, e então vendido ao Atlético de Madrid. O clube carioca soltou em nota que as conversas foram pausadas em razão ao recesso de fim de ano e que espera que o ocorrido seja resolvido o quanto antes. E Nayara, o prêmio de melhor jogador da América, o Rei da América, já tem dono em 2025, aliás, foi anunciado agora há pouco, e a disputa de peso entre craques do continente terminou com o nome no topo e um outro inesperado em segundo lugar. Conta pra gente. Exatamente, o Rei da América tem nome, sobrenome é uruguaio. Arrascaeta ultrapassou grandes nomes do futebol e conquistou o primeiro lugar do pódio da premiação, deixando o Messi em segundo lugar. Arrascaeta foi escolhido o Rei da América em premiação feita pelo jornal uruguaio El País. O prêmio é concedido desde 1986. O meia do Flamengo recebeu 179 votos de um total de 264. E o Messi ficou na segunda colocação. O jogador uruguaio fez 64 jogos oficiais pelo Flamengo neste ano, com 25 gols e 20 assistências, além de ter sido campeão do Campeonato Carioca, da Supercopa do Brasil, do Campeonato Brasileiro e da Conmebol Libertadores. O time também chegou à decisão da Copa Intercontinental e perdeu a final para o Paris Saint-Germain na disputa por pênaltis. Já Messi disputou 49 partidas pelo Inter Miami, marcou 43 gols e deu 26 assistências. A equipe dele conquistou o título da Major League Soccer dos Estados Unidos pela primeira vez. O argentino recebeu 39 votos, 140 a menos que Arrascaeta. E o terceiro lugar do pódio ficou para Ender Maravilha Martinez, atacante do Racing. Olha, e hoje a São Silvestre, né, tradicional prova, fez história ao completar 100 anos de corridas e, como acontece todo ano, os corredores invadiram as ruas de São Paulo, não é mesmo? Pois é, e já temos os vencedores dessa edição. O primeiro lugar da prova feminina ficou com Cecília Panga, da Tanzânia, que dominou a prova e quebrou uma sequência de 8 anos das quenianas no topo do pódio. No masculino, Musa Gizagil, da Etiópia, superou Jonathan Kipkoech, da Quênia, nos 100 metros finais e venceu a prova masculina próxima à linha de chegada. Nesta edição, os 6 melhores colocados no masculino e no feminino receberão uma premiação de R$ 72.600 cada um. Bom, Kleber, essas foram as notícias do esporte. Uma boa quarta-feira e um feliz ano novo para você e a todos de casa. Até mais. Muito obrigado e um feliz ano novo para você também. Bom, o ano de 2025, né, vai ser inesquecível para uma senhora de 96 anos. Esse foi o ano que ela viu o mar pela primeira vez. A história aconteceu em Santa Catarina. E quem vai contar agora é a Michele Veiga. E essa é uma daquelas histórias para a gente fechar o ano com chave de ouro, né? A dona Maria Luísa Alves, de apenas 96 anos, ganhou da família um grande presente de Natal. Tudo isso aconteceu na última semana, né? Na manhã de Natal, na praia de Arroio do Silva, aqui no litoral sul de Santa Catarina. Ela, que é do Rio Grande do Sul, criou aí 9 filhos, já tem uma quantidade razoável de netos e bisnetos, pela primeira vez viu o mar. Ela é de uma cidade muito interiorana no Rio Grande do Sul. A filha que hoje faz aí o veraneio nessa cidade de Balneário Arroio do Silva, que recebe muitos turistas gaúchos, acabou fazendo com que a mãe viesse passar uma temporada e assim, com a ajuda dos salva-vidas, através da maca anfíbia, onde é colocada ali pessoas com deficiência, dificuldade de locomoção, enfim. Aí a dona Maria conseguiu ver pela primeira vez e sentir a sensação de estar
no mar. Os vídeos, né, a emoção da Dona Maria correu aí às redes sociais e emociona pelo fato, né, dela realizar esse sonho. De acordo com ela, ela queria mesmo, por nunca ter tido essa oportunidade na vida, de poder ver o mar. Um gesto que parece tão pequeno, mas tem uma grandiosidade dentro do coração dessa família e, é claro, com a ajuda desses homens que fazem e movimentam a segurança das nossas praias. Salva-vidas militares aqui de Santa Catarina tem esse projeto já muito bem reconhecido e que fazem esse transporte de pessoas que têm essa sensação, têm essa vontade de ver o mar pela primeira vez ou de estar no mar novamente, tem dificuldade de se locomover. Então, Dona Maria foi passar o final de ano, as festas com a família e muito feliz de ter realizado esse sonho. Olha, em algumas partes do mundo, 2026 já chegou, como, por exemplo, na Nova Zelândia e também na Austrália. Vamos ver agora, então, como foi a festa da virada em alguns países. Faltando algumas horas para a virada do ano aqui no Brasil, em outras partes do mundo, milhões de pessoas já estão em 2026. Devido ao fuso horário que diverge em toda a Terra, o primeiro país a entrar no ano novo foi Kiribati, um país da Oceania que é formado por várias ilhas paradisíacas. Enquanto aqui no Brasil o relógio batia 7 horas da manhã, no Kiribati, os 137 mil habitantes celebravam a entrada do ano novo. Quem também já está em 2026, lá na Oceania, é a Nova Zelândia, que comemorava a entrada do ano novo por lá, enquanto aqui no Brasil ainda era 8 horas da manhã. Algumas outras ilhas pela Oceania também já estão em 2026, como Tokelau, Samoa, Tonga, Tuvalu e Ilhas Fiji. Todos esses entraram no ano novo quando aqui no Brasil o relógio marcava 9 horas da manhã. Às 10 horas de Brasília, quem comemorava a virada do ano era a Austrália. O imenso país com mais de 28 milhões de habitantes registrou uma bela festa na entrada de 2026. Já na Ásia, a virada do ano está muito próxima. Ao meio-dia daqui do Brasil, Japão, Coreia do Sul e Coreia do Norte marcam a entrada em 2026. Uma hora depois é a vez da China, Filipinas e Singapura. Na Europa, os primeiros países que vão virar o ano serão a Rússia, Turquia, Grécia e Romênia, a partir das 18 horas do Brasil. Enquanto alguns vivem os últimos instantes de 2025, para outros 2026 já chegou, e com ela, a esperança de um ano muito melhor. Bom, essa edição fica por aqui, eu agradeço demais a sua companhia, um feliz ano novo e para você que acompanha o Jornal da Manhã, ótima tarde e até 2026.